Galera, saudações rubro-negras, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Luiz Antônio Rubro-Negro. BAP abriu o jogo, hein? Falou tudo, contou tudo, falou sobre o mercado da bola, chegada do Boto, camisa 10 para o Arrascaeta, deu uma cutucada no presidente Rodolfo Landim, então tá muito bacana aí. Fica com a gente até o final aí para vocês já começar a entender qual será o plano de governo do BAP, o que ele falou nesta coletiva, breve coletiva aí, né, de posse do seu mandato como novo presidente do Clube de Regata do Flamengo. Ó, vai se inscrevendo no canal aí, botão vermelho, deixa o like, compartilha o vídeo. Vamos começar a abordar alguns temas aqui. Vamos começar justamente pela camisa 10 para o Arrascaeta, que é onde o BAP já começa dando uma chegada no Landim. O BAP já começa dando um carrinho estilo Júnior Baiano. Escuta aí o que ele falou. Há 2 anos atrás, eu trouxe essa ideia para o presidente do clube. Camisa 10 deve ser do Arrascaeta. E eu sempre dizia, mas está cedo, o Diego vai ficar muito tempo com a gente ainda, não é agora. E eu dizia, mas olha, presidente, na hora que a gente der a camisa 10 para o Arrascaeta, a gente devia comprar 1 milhão de camisas da Adidas. A gente devia ter o número 10, o transfer do número 10 em todas as lojas do Brasil. A gente devia ter o nome de Arrascaeta como transfer em todas as lojas do Brasil. A gente devia alavancar a relação que a gente tem com o Mercado Livre e fazer com que esses caras entregassem 24 horas, em qualquer lugar do Brasil, a camisa 10 do Georgian de Arrascaeta. 2 anos depois, a gente entrega o número 10 para o Arrascaeta, não tem camisa tamanho G nas lojas, nenhuma loja sabia que isso ia acontecer, a gente não tem o número 10, nem o nome dele nas lojas para a gente vender. Eu estimo que o Flamengo deixou de 10 a 12 milhões na mesa com esse tipo de atitude. Então, como torcedor, eu acho absolutamente meritório que a camisa 10 seja do Arrascaeta. Eu já defendi isso há um tempo. Fazer dessa forma é uma prova de amadorismo e de queimar dinheiro desnecessariamente para o Flamengo. É uma pena, mas está feito. Tá aí, galera, o BAP falando sobre a situação da camisa 10 para o Arrascaeta e dá aquela cutucada no presidente Rodolfo Landim. De fato, foi algo que o Landim fez de forma ridícula, né? Só ver, nada que fazendo nenhum evento, avisando principalmente as lojas, né? Para começar a se preparar, fazendo uma programação, vender a camisa do Flamengo. Então, foi o Landim rasgando dinheiro. Foi o Landim pensando sempre nele e não no Flamengo. Corretamente essa fala do BAP aí, concordo muito, porque imagina as lojas já sem as camisas 10 e não tem no mercado. A Adidas não é simplesmente, agora resolve aí. Não é assim que funciona. Então o Landim deu tremendo tiro no pé com essa atitude, sem fazer uma ação ali, né? Muito bacana, aproveitando bem a mística da camisa 10, a camisa que o Zico utilizou, né, cara? Então poderia até usar o Zico, né, como exemplo, passando a camisa, fazer um marketing bacana, mas é aquilo, né? Parabéns ao BAP aí, porque de fato a atitude do Landim só mostra como ele só pensa nele e não no Flamengo. O outro tema abordado pelo BAP, né, o tão sonhado estádio do Flamengo, né, cara? O torcedor quer saber, e aí? Flamengo terá o teu estádio? E o principal, o BAP confirma aquilo que a gente vem passando para vocês aí diariamente, nos programas Sem Almoço, na nossa resenha, né? Sobre a dificuldade dessa construção do estádio, ter mais clareza da situação e podendo prorrogar o prazo, né? Do início das obras do futuro estádio do Flamengo, tão sonhado, que o torcedor aí não cansa, né, de perguntar quando sairá o estádio do Flamengo. Vamos escutar o que o BAP falou sobre esse tema. Bom, vamos lá. O estádio do Flamengo, essa discussão ficou um pouco contaminada pelo processo eleitoral. Não existe um estudo de viabilidade econômica e financeira desse estádio até agora. Nós não temos. Ninguém constrói uma casa própria do zero se você não tiver um estudo desse. E com o Flamengo não pode ser diferente. Isso não é um projeto importante para o Flamengo, isso é um projeto da vida do clube. De toda a história, é o mais importante. Então, eu tenho dito que é o seguinte, nós vamos fazer o nosso estádio, mas não vai ser à custa de performance esportiva, como aconteceu com o São Paulo, de 53 a 70, nem vai ser à custa de um endividamento brutal, como o que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians, em 12, era campeão da Libertadores e Mundial, e os torcedores
declamavam, né, para todo mundo que daqui a 2 anos nós teremos um estádio, aí o Coringão vai ser imbatível. Você olha, 12 anos depois, o Corinthians tem um estádio, não consegue ter uma competitividade esportiva como já teve naquela época, e tem um nível de endividamento brutal. Então, nós não vamos incorrer nos mesmos equívocos aqui. Então, na sua pergunta, nós vamos construir o estádio, sim, no ritmo que a geração de caixa e de resultados do Clube de Regatas do Flamengo não prejudiquem a performance esportiva do clube, que em números aí, que o meu amigo Rodrigo gosta, tem que ser 220 milhões ano, que é o que deprecia o ativo do Flamengo. Se você olhar a depreciação do balanço do Flamengo, é de 220 milhões ano. Depreciação no Flamengo é jogador. Se você não encher o tanque com 220 milhões por ano, você vai caindo com o tempo. Então, nós vamos continuar com esse nível de performance esportiva. 2, nós não vamos endividar o clube a ponto de que, em algum momento, ao longo dessa trajetória, a gente tenha que virar SAF. Nós não vamos fazer isso. Então, nós vamos buscar o dinheiro dentro de casa, nós temos que aumentar o faturamento, aumentar a margem operacional. Isso aí deve trazer um dinheiro adicional importante. Se isso acontecer em 4 anos, oxalá, façamos em 4. Se acontecer em 5, nós vamos fazer em 5. Se for em 6, nós vamos fazer em 6. Mas nós não vamos nem comprometer a performance esportiva do clube, nem vamos, de alguma maneira, tomar dinheiro de alguém para virar SAF. Galera, agora Subap falando sobre a questão financeira, a preocupação com as finanças do Flamengo, e ele faz um alerta muito importante sobre o aumento, né, do dólar, todo mundo está acompanhando aí, e como isso impacta na situação financeira do clube. É uma informação muito importante, fica atento a tudo que o BAP vai falar. Vamos escutar o BAP falando sobre esse tema, tá? A questão financeira do clube e a preocupação por conta do que foi feito pela gestão Landim. Contratou muitos jogadores e não vendeu ninguém. Como que isso impacta nas finanças do clube? Vamos escutar o BAP. Vamos lá. É verdade que a situação de caixa do Flamengo, por uma série de fatores, ela foi afetada nesse final de ano. Isso é absolutamente verdadeiro. Isso significa dizer que, do ponto de vista econômico, o Flamengo não tem condições de fazer novas aquisições? Não. Não é verdade. É uma questão de endividamento. Você pode definir se o seu nível de endividamento vai ser 10, 20, 30, 40% do seu faturamento. Né? E nós temos outros desafios hoje em dia. Nós temos que construir o nosso estádio. Então, você tem que tomar um pouco mais de cuidado nesse processo. Eu não sei se vocês acompanharam, mas hoje o dólar bateu 6,27 agora há pouco. 6,27. Então, nós temos um descasamento entre o que a gente vendeu e o que a gente comprou de quase 20 milhões de euros. Então, vê quanto é que essa variaçãozinha aí hoje trouxe impacto para o clube. Então, o que acontece? Clube formador, ou clube que quer ganhar tudo no Brasil, ele tem que vender mais do que ele compra. Pode ser Flamengo, Palmeiras. O Flamengo tem que vender mais e melhor do que ele fez até agora, para que ele possa ter, né, um volume de euros multiplicado por um número que é alto, maior, que fecha essa boca do jacaré aí que está maltratando a gente, que é esse descasamento. O fato da gente ter contratado jogadores em moeda forte na segunda metade desse ano e não termos vendido ninguém, gerou um descompasso que a gente não tinha há 8 semestres no Flamengo. Tinha 4 anos que a gente não tinha esse descompasso. Só que o que a gente teve há 8 anos atrás não teve variação cambial. Então ninguém percebeu. Né? Mas é lei de Murphy, né? Agora a gente tem, agora o câmbio descolou, é desconfortável, é mortal? Não, não é mortal. Nós vamos ter que fazer alguns arranjos, né? E muitas vezes na vida você tem que dar um passo atrás para dar 2 à frente. A gente vai fazer esse ajuste o quanto antes para fugir dessa equação cambial. O câmbio mata. E a gente vai ter que, de alguma maneira, cuidar disso aí. É preocupante, mas não é grave. Tá aí, galera, o BAP falando, né, daquilo que a gente vem falando para vocês constantemente na resenha. O Flamengo contratou muitos jogadores e não vendeu ninguém. Então o Flamengo tem mais dinheiro para sair do caixa do que dinheiro para entrar. Ah, mas o Flamengo vendeu jogadores lá atrás, mas já foram comprometidos com os jogadores que foram contratados lá atrás. E o principal, né, que o BAP toca num ponto interessante, num ponto importante, que de contrato de jogadores. Quando você geralmente contrata, vamos pegar, por exemplo, o Alcaraz, 25 milhões de euros.
e aí você coloca ali os valores da parcela, vamos imaginar que, vou pagar em 4, 5, 6 vezes, dependendo do contrato, você não congela o valor, essas negociações são em euro, dólar, e você não congela. Então, se aumentar, você paga mais. Se cai, você paga menos. E o que aconteceu? O dólar disparou. Com isso, o Flamengo tem que pagar mais. Então, aquele valor, por exemplo, do Alcaraz, o custo fica mais caro. O Gonzalo Plata passa a ficar mais caro. Que geralmente esse tipo de contrato você não faz um congelamento. Pô, tem contrato que você consegue até aqui eu pago, mas se o dólar passar, vamos imaginar, o dólar tá 4, mas vamos fazer um congelamento até 5. Vamos fazer um congelamento mínimo até 3. Para justamente você não pagar muito e também o clube, né, que está vendendo não perder muito caso o dólar caia. Então, olha a situação do Flamengo. Vários jogadores contratados com o dólar disparando cada vez mais. Aumenta o custo do Flamengo e o Flamengo não vendeu ninguém. Por isso, o Flamengo precisa rapidamente achar uma solução vendendo jogadores para conseguir equacionar essa dívida.